Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre estratégias de estudo. E no vídeo de hoje também eu vou fazer um resumo. Eu tenho falado em alguns vídeos meus sobre resumo gráfico e muitas pessoas estão pedindo como se faz esse resumo. Então a melhor forma de eu ensinar para vocês é resumindo na frente de vocês, tá? Vamos começar inicialmente falando sobre o que esse livro aqui fala, Otimize seu aprendizado. Ele tem várias dicas, princípios para ajudar o aluno a melhorar o seu aprendizado. E a dica número 30 fala justamente: evite estratégias comuns. E ele começa falando o quê? Ele diz que existem diversas estratégias que o aluno emprega, diversas mesmo. Você que está estudando agora, se você já estuda, se você está querendo estudar, ou você já estudou, possivelmente você vai lembrar quando você estudava. Qual era a estratégia que você fazia? Tem estratégia de que você pega o material e lê todo de cabo a rabo, tem estratégia que você marca o material, tem estratégia que você resume o material, que você revisa o material, você faz perguntas e faz as respostas. Então, você faz também flashcard, então tem diversas estratégias. Qual estratégia você utiliza, tá? Aqui a gente vai falar de algumas, mas o livro aqui, nesse quesito aqui, ele é bem taxativo, tá? Ele dá vários exemplos, por exemplo, repetir informações para si mesmo, ler suas anotações, reler seu livro didático, copiar suas anotações, destacar trechos de outras anotações com marca-texto. Essa daí é bem comum, né? Criar exemplos de conceitos, fazer resumos, elaborar lista de tópicos, subtópicos, usar fichas de fazer simulados e provas. E aí ele fala que você tem que seguir 3 princípios na hora que você vai estudar. Que a memória é um resíduo do pensamento, portanto, pensar sobre o significado ajuda. Primeira coisa desse princípio, gente, quando você está estudando, você tem que refletir. E para refletir, é importante que você pense sobre aquilo que você está lendo, tá? Não seja algo muito automático. É isso que é um dos princípios que você tem que seguir na hora que você escolher a sua estratégia. A outra é que a organização auxilia a memória. Eu falo muito disso. Vocês têm que ter uma organização nos estudos de vocês. E o último princípio, que é a prática de lembrar, cimenta as informações na memória, ou seja, no momento da revisão, você tem que lembrar. Então, eu já falei aqui que essa dica 30 ele vai definir para vocês quais são as estratégias, as melhores estratégias de estudo. E a partir daí a gente vai iniciar nosso vídeo, que eu vou botar a estratégia que eu faço, que eu fiz e que eu recomendo muito que vocês façam, tá? Inclusive no final vou fazer um resumo para vocês. E aí ele simplesmente ele fala que as estratégias mais usadas, que ser ler anotações, reler livros didáticos, usar material que os outros resumiram, são as estratégias que são menos eficientes, que são menos válidas, mas são mais usadas por serem mais simples. Basicamente, o que ele fala? Você tem que fazer seus resumos, você tem que pensar nos seus próprios exemplos, você tem que fazer seus simulados, você tem que refletir sobre o assunto, tem que revisar aqueles assuntos, fazer as perguntas e mesmo responder. Ou seja, você tem que ter um estudo ativo. Quando você pega algo e lê algo somente, sem fazer essa reflexão, sem fazer alguma outra estratégia, alguma outra técnica de estudo que transforma aquilo em coisa ativa, você está fazendo estudo automático. E isso não vai representar um aprendizado, não vai te dar um aprendizado, tá? Agora sim a gente vai iniciar o nosso vídeo, tá? Vem aqui para minha tela que eu fiz uma apresentação para vocês. Estratégia de estudo. Vocês estão vendo aqui que eu intitulei Não use pauta, ou seja, que bate muito com o que o livro fala, evite estratégias comuns. Eu botei não use pauta. Pensa só, gente, não usar pauta é basicamente você deixar de seguir regras na hora que está estudando. A gente sempre procura regras que deram certo para alguns alunos, para algumas pessoas, e a gente tenta seguir de forma exata como que aquelas pessoas estudaram. E na verdade, cada cérebro tem uma forma de funcionamento na hora que está estudando, porque você tem um histórico de vida, você tem uma forma de que você já estudou na sua vida, e isso impacta com certeza na forma que você vai aprender, e na forma que você deve estudar. Então você não pode se pautar por formas que você já viu alguém fazendo. Você
tem sim que utilizar essas formas como referência para que você possa fazer a sua atualização delas, para que vocês possam seguir estudando do seu formato. Então eu intitulei aqui Não Use Pauta, tá? É o nome dos slides que eu vou mostrar para vocês. Então, como estratégia de estudos, tá? Você tem que pensar o seguinte: você vai pegar o conteúdo, você está aqui com o conteúdo. Deixa eu botar aqui. Você está com o conteúdo aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Ctrl Z, Ctrl Z. Você está com conteúdo. Você vai ler o conteúdo, refletir com o conteúdo com uma ideia de mente livre. Aí você fala, Mário, você já vem com esse negócio de abstrato, mente livre. Você tem que ter uma mente livre. Você não pode ficar tentando seguir uma regrinha para que possa fazer os seus resumos. Então é sem regras, gente, é sem regras. Os resumos não têm regra. Vocês estão vendo o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz umas setinhas aqui, não tem regra, gente. E eu estou falando com vocês aqui sobre esse resumo. Eu botei aqui, tópico do tema hoje, estratégia de estudo. Aí eu fiz um negocinho aqui bem simples para dar um start no início do vídeo para vocês. Ou seja, quando vocês estão lendo ali um bloco de conhecimento, de estudo, um pedaço, uma página, um tópico, e vocês estão refletindo sobre aquilo, vocês têm que estar com a mente livre, porque vocês vão ter que fazer um resumo daquilo. Vocês não têm que copiar o que o professor escreveu, vocês não têm que seguir um modelo exato de resumo. Ah, tem que ser mapa mental, tem que ser assim, assado. Vocês não precisam disso. Vocês têm que fazer o resumo da forma que vocês estão visualizando aquilo que vocês estão lendo, tá? Quanto mais vocês treinarem isso, mais fácil fica. Vamos agora aqui para o lado, tá? O que que isso significa, gente? Que, vocês estão vendo aqui? Eu acabei de mostrar para vocês como é que eu faço um resumo normalmente, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Isso significa que você vai usar técnicas de estudos diversas, você vai poder usar desenhos, você vai poder usar mnemônicos. Vamos falar rapidamente desses dois aqui, depois a gente vai entrar em técnicas de estudo. Técnicas diversas, tá? Eu vou falar algumas que eu gosto muito de usar. Mas vocês estão vendo que uma coisa existe de interseção, se você lembrar da matemática, que são conjuntos, tá? Conjuntos matemáticos, em que cada um representa o que eu escrevi aqui. E a interseção entre eles é a reflexão. Esse formato, essa técnica aqui, ó, usar símbolos matemáticos, já é uma técnica que eu uso muito, tá? Eu gosto muito dos símbolos matemáticos e eu sempre tento achar, por exemplo, algo que tem uma interseção entre dois conhecimentos para que eu possa fazer essa técnica de conjunto e colocar a interseção, porque aí eu comparo os dois, mostro que é diferente, dois conhecimentos específicos, dois instrumentos do direito ou dois exemplos, eu pego e faço a interseção. Esse é um exemplo que eu estou fazendo. Então, todas essas, as técnicas que eu vou mostrar para vocês, os desenhos e os mnemônicos, vocês têm que fazer uma reflexão do que vocês estão fazendo para poder botar no papel. Então, eles são válidos porque vão permitir que você reflita e, ao mesmo tempo, você, ao refletir, você vai estar desenhando do seu formato, o que vai te ajudar na revisão, o que vai te ajudar a lembrar, o que vai te ajudar a aprofundar o seu conhecimento, tá? O seu aprendizado. Vamos falar rapidamente de mnemônico? Pessoal, mnemônico é basicamente quando você pega algo que você sabe que tem que decorar, mas não tem sentido nenhum. Uma lista de uma lista em um artigo de direito lá, por exemplo, vamos lá, princípios do direito. E aí você, óbvio que princípios têm um sentido, mas você quer decorar logo isso, você quer saber os princípios que estão aplicáveis naquela lei, que são expressos naquela lei, que são escritos naquela lei. Você vai lá e faz um mnemônico, que é basicamente você criar regrinhas abstratas para poder dentro da sua cabeça, regrinha dentro da sua cabeça para dar sentido àquilo que não tem sentido. E aí você cria palavras com as iniciais daqueles princípios, você cria um caminho, tem uma técnica mnemônica que é muito boa. Você cria como se você estivesse entrando num local, por exemplo. Suponha que você quer gravar alguns tópicos
que você sabe que isso vai cair pode cair na prova, esses tópicos, mas não tem sentido você sair decorando e você não conseguiu achar o sentido. Aí o que você faz? Você cria uma técnica, tipo, por exemplo, imagine que você está entrando na sua casa e aí você vai colocar a chave em cima do móvel. Ao colocar a chave em cima do móvel, você liga aquela chave em cima do móvel a uma palavra, a primeira palavra que você quer decorar. E aí você fica imaginando, aí você vai lá para o seu quarto. Quando você entrar no seu quarto, você liga outra palavra. Aí depois você sai. Então você faz um caminho na sua casa que sempre quando você quiser lembrar daquelas palavras, você repete esse caminho na cabeça. Ou seja, você pegou algo que não faz sentido, você, você jogou dentro de um caminho que faz sentido para você, você faz, você consegue lembrar, ou algo que, que, que o seu cérebro lembra, você conecta aquilo ao seu cérebro e você, sempre que você quiser lembrar, por exemplo, você faz esse caminho que você vai conseguir lembrar daquilo que você queria lembrar. Existe a técnica de você utilizar o, as, as, as iniciais, por exemplo, os princípios constitucionais LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, agora me recordo, acho que é moralidade, publicidade, eficiência, ou seja, são princípios constitucionais que as pessoas acabam tendo esse limp como mnemônico, tá? Isso ajuda muito, tá? Desenho, gente. Desenho é uma forma simples de você representar muitas coisas. Opa! É uma forma simples de você representar muitas coisas. Então, deixa eu tirar aqui que apagou. Por quê? Porque quando você desenha, basicamente você consegue fazer alguns parágrafos e alguns poucos pequenos desenhos. Desenha uma pessoa, faz uma setinha ou desenha alguma coisa. Eu conheço amigos que utilizam muito desenhos para fazer resumos. Eu desenho muito, eu sou muito ruim no desenho, então eu desenho um bonequinho, boto lá aquele bonequinho palito, normalmente, desenho um olho, desenho alguma coisa bem específica. O meu filho, especificamente, ele aprendeu a desenhar quando é pequeno, então ele usa mais desenho para fazer os resumos deles, tá? Mas basicamente com desenho você consegue representar parágrafos inteiros com desenhos. Ou seja, você bate o olho naquele desenho, você consegue lembrar do que se trata aquilo. Então é uma forma muito boa. Quando você está desenhando, você está refletindo também, tá? Por isso que a reflexão está aqui. E temos as técnicas de estudo, que é para onde que a gente vai seguir agora, tá? E aí você está vendo, eu utilizei uns símbolos matemáticos, né, que são de conjuntos. E aí agora a gente vai seguir, eu estou utilizando o quê? Uma seta. E aí eu vou dar 3 técnicas de estudo para vocês que são importantes, que eu uso muito, tá? Você sair do geral para o específico. Essa técnica é quase sempre usada, quase sempre usada. Vocês estão vendo aqui que eu saí de técnicas e fui geral para específico, para 3 possibilidades, 3 exemplos, vocês estão vendo? Isso daqui é o geral, que eu chamei de geral, técnico, chamei de geral, e aqui eu chamei, aqui são os específicos que eu chamei, tá? Então, quando você pega geral para específico, basicamente você pega o que é maior e você vai dividindo em pedaços pequenos aquilo, e aí você faz isso mesmo, faz um colchete, uma chaves, eu gosto de fazer essa reta, e aí você segue, tá? Eu acabei de fazer isso aqui para vocês, ou seja, tudo que eu estou falando eu estou fazendo aqui, tá? Símbolos matemáticos, ó, eu fiz aqui, ó, vou fazer outros daqui a pouco. Linha do tempo. Linha do tempo, gente, eu vou fazer uma aqui para vocês entenderem. Eu gosto muito de linha do tempo, tá? Se você tenta encaixar tudo dentro de uma linha do tempo, tudo que você puder dentro de uma linha do tempo, você faz uma reflexão muito pesada daquilo para você colocar na linha do tempo. E isso ajuda muito você a lembrar daquilo, até para revisar é muito mais rápido. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver se eu acho a linha do tempo aqui, ó. Que eu estou conversando com vocês, ó. Vocês querem estudar, vocês querem resumir. Como é que funciona? Você vai pegar aqui, ó, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Isso, eu botei 4 tópicos aqui. E aí você vai fazer assim, você vai estudar um bloco de conhecimento. O que é um bloco de conhecimento? É basicamente, quando você está lendo um PDF, você percebe que passou de um bloco, passou de um assunto, e aquele assunto já valeria um resumo, já valeria uma linha do tempo, já valeria um símbolo matemático. Então você vai, isso aqui é um bloco de conhecimento, você percebe, você tem bom senso.
Aí isso aqui é um bloco de conhecimento. Aí você para, é o momento que você vai parar para poder fazer o seu resumo gráfico daquele bloco de conhecimento, tá? Daquela parte do assunto. Pode ser um tópico completo, às vezes é o tópico completo, tá? Então você vai estudar o bloco de conhecimento. E aí você, ao estudar, você vai fazer aquelas marcações simples. Marcações do tipo. Deixa eu ver se tem aqui não. Aqui, ó. Essas marcações que eu fiz aqui, ó, é do que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu tirei foto dessa página. Então vocês vão fazer as marcações do, do material. É basicamente fazer marcações mesmo. E aí, a partir do momento que vocês fazem essas marcações, vocês estão refletindo ali para marcar e vocês já vão utilizá-las para poder fazer o resumo gráfico. Tá? E aí o resumo gráfico é isso tudo que eu estou mostrando para vocês, tá? Vocês estão refletindo, marcando, refletindo e resumo gráfico. Aí vão usar lá geral para específico, vão usar o símbolo de matemática, linha do tempo e outras formas, mapas mentais. Isso aqui cabe um mapa mental, você vai usar. Você vai usar um quadrado, normalmente eu faço um quadrado e aí eu divido em quatro, quando são quatro pedaços. Aí você vai ser livre para fazer o que você quiser num papel em branco. Por isso que eu gosto de falar sem pauta. Eu trabalho somente com resumos em cima de papel A4, tá? Por quê? Porque eu não gosto de pauta. E por que que eu não gosto? Simplesmente porque ela me trava. Ela faz com que você tenha que escrever do formato que você foi treinado, que é escrever normal, como se fosse uma redação. E quando você pega algo sem pauta, você meio que fica livre para poder fazer de qualquer jeito, desenhar, fazer mnemônico, técnicas e fazer de qualquer forma, tá? Então você vai fazer o seu resumo gráfico. Vocês viram aqui que eu acrescentei mais uma informação que eu não falei ainda para vocês, que é organizar, que é o que... Pessoal, desculpa o barulho, é que tá ventando muito aqui, tá? Que é organizar o seu material. Então, todos os seus resumos têm que ser organizados, tá, gente? O que que eu faço normalmente? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Eu pego aqui, imagine que isso aqui que está em azul, deixa eu botar em preto isso aqui, eu vou botar em amarelo. Isso aqui seria uma folha A4. Normalmente eu faço resumo com a folha A4 no formato paisagem. Eu coloco aqui, deixa eu diminuir, eu coloco o assunto, aqui no canto direito superior, o assunto, e coloco o nome e o número do resumo, tá? Ou seja, eu sempre deixo organizado aqui, eu faço todo o meu resumo aqui, linha do tempo, essas coisas, mas no final eu coloco aqui, um bem pequenininho mesmo, o assunto fica bem pequenininho, ó, o assunto e o número, porque eu começo a organizar e em algum momento encaderno, eu encaderno aqui, ó, encaderno desse formato, eu passo aqui o encadenamento, aí pum, ok, aí eu fico só virando e revendo meu resumo. Muito bom isso, tá, gente? Vale muito a pena. Então, vocês têm que organizar o, ass- o material que vocês estão construindo, os resumos que vocês estão fazendo, porque vocês vão revisar lá na frente. Vocês estão fazendo porque, além do ato de fazer, vocês têm que refletir sobre, porque vocês não vão copiar o que o professor escreveu, porque isso não é resumir, isso é copiar. Vocês vão organizar. E o ato de organizar faz com que vocês possam revisitar esse assunto com mais facilidade, tá? E dá um prazer você ter isso aqui bem organizadinho, tá, gente? Então vamos voltar aqui agora. Então, para a gente continuar. Então, a linha do tempo, eu mostrei um exemplo de linha do tempo para vocês. Símbolos matemáticos vocês podem usar diversos. Isso vai do conhecimento de vocês. Por exemplo, eu gosto de matemática e eu acho isso muito bacana. Eu gostava de fazer exercício de conjunto na época que eu estudava lá no passado. E aí eu sempre utilizei isso aqui, mas vocês podem não gostar, não achar legal. Mas, por exemplo, símbolos matemáticos universais, mais, maior, menor, igual. Então, esses são símbolos matemáticos que vale muito a pena vocês já usarem, tá? Usarem. Aqui tem uma outra que eu gosto de falar muito, abuse de setas. Se vocês vão ver, fiz seta aqui, fiz aqui a linha do tempo seta, aqui, ó, aqui eu fiz setinha. Vou fazer agora mais para vocês, tá? Que agora eu vou resumir para vocês. Então, abuse de seta, gente. Seta é a melhor forma de vocês cortarem diversas palavras, tá?
E aí vocês olham, já batem e já conseguem entender, tá? Agora vamos para... Deixa eu diminuir aqui. Esse texto aqui é desse livro aqui, tá? De 0 a 1. Excelente livro, tá, gente? Ele não é um livro específico para quem está estudando, mas ele ensina bastante coisa, bastante coisa. Vou ler aqui um pedaço para vocês e aí eu vou mostrar como que eu resumi, tá? Eu peguei isso daqui há pouco, eu estava preparando esses slides, normalmente eu preparo o slide ali na minha sessão de estudo, e aí para a gente já falar um pouquinho, minha sessão de estudo ocorre na minha sala de estudo. Eu tenho uma mentoria para concurso público, tá? Então, os alunos, eles entram na sala de estudo às 6 horas, mas como comprometimento de entrar às 6 horas, como gatilho de iniciar o dia, que eu utilizo isso como o meu gatilho de iniciar o dia, e nessa sala de estudo eu estudo. E normalmente eu pego os primeiros minutos, metade dessa primeira hora de estudo no dia, metade eu praticamente eu leio para montar o material para vocês, e aí depois eu monto o material nesses slides aqui para vocês, tá? E aí eu lembrei, pô, vou pegar, abrir esse livro, já tinha lido ele no início do ano, e aí peguei esse pedaço que eu vi que estava marcado, ou seja, que eu refleti, cheguei até a fazer algumas anotações aqui embaixo, aqui, e aí eu falei, pô, isso aqui talvez seja interessante para a gente poder resumir. Vamos ler? Você consegue controlar o seu futuro? É interessante, né, para quem está estudando concurso. Você pode esperar que o futuro assuma uma forma definida ou pode tratá-lo como obscuramente incerto. Se tratar o futuro como algo definido, faz sentido entendê-lo de antemão e tentar moldá-lo. Mas, se você espera um futuro indefinido, regido pela aleatoriedade, desistirá de tentar dominá-lo. Isso aqui foi a primeira frase que eu marquei, isso lá quando eu li a primeira vez, tá? Atitudes indefinidas em relação ao futuro explicam o que é mais desequilibrado em nosso mundo atual. O processo excede a substância. Olha, gente, excede a substância. Você já pode até pegar um símbolo de maior, não poderia? Quando as pessoas carecem de planos concretos, usam regras formais para montar um portfólio de diferentes opções. Ou seja, hoje o processo está excedendo a substância. As pessoas não sabem o que querem, mas elas entram no seu Instagram e ficam copiando o que as pessoas falaram que deu certo para elas, tá? Isso descreve os norte-americanos de hoje. No ensino fundamental, somos encorajados a começar a acumular atividades extracurriculares. No ensino médio, alunos ambiciosos competem ainda mais para parecer unicompetentes. No momento em que um estudante chega à faculdade, passou uma década montando um currículo espantosamente diversificado, preparando-se para um futuro completamente incognoscível. Essa palavra aqui bem complexa. Vamos lá. Basicamente, isso aqui, uma coisa que eu vou fazer aqui agora com vocês, é que vocês têm que fazer na vida de vocês, tá? Quando vocês estão lendo um assunto, tente aplicar isso à vida de vocês. Quando ele está falando aqui que as pessoas fazem atividades extracurriculares, ou seja, eles estão querendo somente encher aquele seu currículo para poder ser aprovado em alguma coisa, me ligou um exemplo que eu fui numa reunião de pessoas que querem estudar no exterior. E aí era uma reunião de consultoria, e essa consultoria eu achei muito bacana. E o que eles fazem com as crianças, basicamente? Eles pegam as crianças ali no 9º ano e fazem toda uma indicação. Olha, você, para poder conseguir uma bolsa no exterior, você tem que ter atividades extracurriculares nos temas tais, vocês têm que ter campeonatos tais, tem que ter isso, tem que ter várias coisas para criar um portfólio para que vocês possam apresentar, além de uma nota de uma prova, que vocês podem tentar 1, 2, 3 vezes, para que vocês possam apresentar, e aí a partir daí vocês podem ser aprovados e ganhar uma bolsa, tá? É isso que ele está falando aqui, tá? E a bolsa era nos Estados Unidos, por isso que ele fala norte-americano, assim, não é por isso que ele fala, mas fazendo a ligação com o que eu vivi há pouco tempo. Então vocês têm que fazer isso, tá? Essa reflexão é importante. Vamos para cá. Já uma visão determinada favorece convicções firmes. O que ele falou? Ó? Volta para cá, gente. Para aqui. Se você espera um futuro indefinido, regido pela aleatoriedade, desistirá de tentar dominá-lo. Aí vem para cá. Já uma visão determinada
favorece convicções firmes, em vez de perseguir a mediocridade multifacetada e dizer que tem uma formação abrangente. Uma pessoa determinada decide que é melhor fazer e depois faz. Aqui tem várias coisas, tá, gente? Eu estudo muito filosofia e o meu professor de filosofia ele fala algo que é muito, muito, muito bacana. Ele sempre fala o seguinte: você quer se destacar, então você saia da média. A média é a mediocridade, ou seja, você está na média, então você vai estar sendo medíocre, porque a média é isso aí. Ou seja, você em algum momento você pensa, eu quero me destacar na sociedade. Aí você vai lá e olha, como que está a sociedade? A média está muito baixa da sociedade. E aí se você tentar ficar na média, se esconder na média, você nunca vai se destacar. Então você tem que sair da média, tá? E aí a gente está nessa parte inicial aqui. Aí você vem aqui para a segunda frase. Uma pessoa determinada decide o que é melhor fazer e depois faz. Eu já gravei vídeo aqui falando como que eu decidi estudar para concurso público, que eu passei uns 4 a 6 meses decidindo se eu iria realmente encarar esse projeto de estudo para concurso público, sabendo que é algo grandioso, que vai melhorar minha vida, mas eu ia ter que passar alguns meses, impactar muitas pessoas, impactar minha vida durante meses estudando. Então, eu primeiro decidi o que eu queria aquilo, porque eu sabia que a partir do momento que eu tomasse a decisão, eu quero, eu iria fazer até o fim. Então, você é uma pessoa determinada, decide o que é melhor fazer e depois faz. Em vez de se esforçar para se tornar indistinguível, ou seja, em vez de você ficar na média, escondido na média, na mediocridade, procura ser grande em algo substantivo, ser um monopólio único, tá? Vamos agora ver como que eu resumi isso aqui. Essa parte aqui, ó, se você espera um futuro indefinido, regido pela aleatoriedade, desistirá de tentá-lo dominá-lo. Você está vendo aqui que ele está falando, se você quer um futuro indefinido, você não vai tentar dominá-lo. Então eu troquei, porque eu achei que fazia muito mais sentido você definir um futuro. Ou seja, no meu resumo eu comecei fazendo assim, ó, você definir um futuro para dominá-lo, tá? Ou seja, começou assim, esquece isso aqui, ó. Esquece, deixa eu tirar aqui, ó. Essa parte toda não existia. Eu tô aqui. Defini o futuro, peguei você, botei a palavra futuro, fiz uma seta que vai passar pelo futuro para dominá-lo. Eu botei o verbo aqui na seta. Normalmente eu faço isso, tá? E aí a gente começa a tentar fazer agora o resumo disso tudo aqui que eu conversei com vocês, mas no sentido, gente, que não é para você copiar, gente, não copie, gente. Vocês têm que entender o que a pessoa falou. Olha o que eu falei aqui, ó. O que é definir o futuro? É você seguir um plano concreto ou você ter regras formais? Você vê que ele falou algo aqui disso aqui, né? Pessoa determinada decide e faz. Aqui, ó. O processo excede a substância. Quando as pessoas carecem de planos concretos, usam regras formais. Então, definir futuro é plano concreto ou regras formais? Aí, depois, se você for ler aqui, você vai entender que ele falou, as regras formais é que seria o processo, ou seja, você só está se preocupando com aquele processo que você está copiando da média. E aí você não está vendo de forma substancial, você não está olhando a substância, que é a decisão que você tomou de se destacar, a decisão do seu futuro, o que você está vendo. Então, você pega aqui, você define o seu futuro para dominá-lo. Se você não definir, você não vai conseguir dominá-lo. E o que é definir? É pegar um plano concreto ou de regras formais? Não, gente, aí eu botei, não é regra formal, gente. Você não vai se diferenciar, você vai ficar na média. Agora, é um plano concreto que você decide, mas faz. Decido, mas faço. Ou seja, utilizando símbolos matemáticos. Vocês estão vendo que eu estou abusando de seta? Olha, quando você olha isso aqui, você consegue dar uma aula disso aqui. Você vê assim, olha, pessoal, finge que você não tem. Vamos separar aqui agora. Finge que você leu esse material e agora você está querendo falar sobre isso, mas você ainda não, você
não está com o livro. Você não está lendo o livro com a pessoa, você está com um aluno e você vai dar uma aula. Você, pessoal, é o seguinte, o que você vai falar? Olha como é que fica mais simples quando você faz um resumo assim. Você fala assim, olha, pessoal, vocês têm que conseguir definir o futuro de vocês. Vocês têm que olhar de forma concreta. O que vocês querem para a vida de vocês? É isso. Aí você fala assim, porque senão você não vai conseguir dominá-lo, você vai ser controlado, gente. Se você não seguir o seu futuro, você não olhar, não querer o teu futuro, não saber o que você quer, você vai ser controlado pela boiada, ou seja, você vai seguir a média, tá? Então, como que você vai fazer para definir esse seu futuro? Você precisa ter um plano concreto. Pare de olhar o que os outros fazem. Faça um plano concreto seu, olhe lá na frente. Eu quero isso. Por que eu quero? Porque eu quero real. Porque você decidiu o que quer. E aí você vai fazer, porque você vai se motivar. Mas aqui, se eu ficar olhando, eu quero isso por quê? Porque eu vejo que todo mundo quer. Ou então eu quero isso porque todo mundo faz. Você está sendo a média, não está se diferenciando e possivelmente você não vai conseguir se destacar, tá? Então, se você quer passar num concurso público, você tem que saber, tem que decidir estudar, tem que olhar lá na frente e vai fazer, eu vou fazer para conseguir. Você vai dominar o seu futuro, porque você definiu o seu futuro. Ah, Mário, mas eu vou estudar de que forma? Da sua forma, como eu falei aqui, vai estudar da sua forma. Ah, mas você está falando para fazer resumo gráfico. Estou falando para você fazer resumo gráfico, mas o resumo gráfico é justamente isso, a sua forma de estudar. É você fazer o resumo da forma, opa, da forma que você mais sabe fazer, tá? Então, utilizando isso aqui, eu estou ensinando vocês a fazerem o resumo gráfico, mas vocês estão percebendo que não tem regra praticamente nenhuma. Eu dou dicas de como eu faço, mas você pode fazer no seu formato, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, gente, me siga, se inscreva no canal. Seguir no Instagram. Eu também tenho o Instagram, mario.bisneto. Pode me seguir lá também. Mas se inscreva no canal, tá, gente? Dê o like, fale se você gostou, se você quer mais conteúdos desses que eu estou lendo o livro e resumindo para vocês. Se vocês falarem que querem, eu vou me animar, porque isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é fazer esse tipo de resumo, tá bom? Grande abraço e até a próxima.